um silêncio antes de toda aula de anatomia. Não é só um respeito, é memória. Memória de séculos em que a medicina precisou aprender o corpo humano, às vezes pela via certa, outras tantas pela via errada. E esta é a história de como passamos do corpo tomado, obtido por punição, pobreza ou crime, ao corpo doado, fruto de consentimento e confiança pública. Esse vai ser o tema principal do vídeo de hoje e eu também vou explicar para vocês rapidinho como que a doação de corpos funciona hoje no Brasil e também como você pode contribuir para a ciência doando o seu corpo. Nossa viagem começa em Alexandria, no século III antes da nossa era. Ali, alguns médicos ousaram o impensável: abrir o corpo humano de forma sistemática para descrever o que de fato existe e não apenas repetir autoridades antigas. Naquele momento, nasce uma ideia que mudaria tudo. O corpo não é mais símbolo, o corpo é fonte de verdade. O método está fundado, mas essa centelha não vira uma tradição contínua. Entre guerras, tabus e mudanças de poder, a anatomia empírica hiberna. Séculos depois, a Europa acende de novo essa chama. Nas universidades italianas do fim da Idade Média e do Renascimento, as dissecações voltam a acontecer. Agora, como evento público, acadêmico, pedagógico. Estudantes se sentem em teatros anatômicos, professores demonstram conhecimento e este volta a correr. No século XVI, a precisão explode com o grande Atlas Anatômico, que corrige erros transmitidos por gerações e inaugura a modernidade do desenho e da descrição. A anatomia se institucionaliza, mas surge um problema que vai atravessar os próximos séculos. De onde vêm os corpos? Naquele período, a principal fonte eram aqueles condenados à morte e outras situações marginais. A ciência avança, mas a origem do material permanece estreita e moralmente tensa. E quando a ciência avança, a demanda cresce. Cresce tanto que nos séculos XVIII e XIX surge um mercado clandestino. Covas são roubadas para abastecer salas de anatomia. Em alguns lugares, o horror chega a ser extremo. Pessoas são mortas para vender seus corpos e escolas e professores os compram. Esses escândalos chocam a opinião pública e forçam a primeira grande resposta legal. O Estado entra em cena para licenciar, inspecionar e regular. Leis autorizam, sob regras, o uso de corpos não reclamados. O crime diminui, mas aparece um outro dilema. O peso desse sistema recai de forma desproporcional sobre os pobres, sobre quem morre só e sem rede de proteção. A anatomia deixa de depender do crime, mas ainda não depende do consentimento. É no século XX, especialmente depois das catástrofes éticas da primeira metade do século, que amadurece a virada decisiva. Consolida-se um tripé. Primeiro, o consentimento livre e informado, doar o corpo inteiro ou partes do corpo para fins científicos e educacionais passa a ser um ato de vontade, manifestado de forma clara e irrevogável. Segundo, finalidade legítima. Ensino e pesquisa com limites explícitos ao que pode ser feito, por quem e com qual supervisão. Terceiro, governança. Registros, rastreabilidade, inspeção e responsabilização. O corpo humano deixa de ser coisa disponível e se torna objeto de um acordo entre a pessoa, a família, a universidade e a sociedade. Em vários países, esse é o novo padrão ouro. Alguns ainda mantêm a figura do corpo não reclamado como exceção restrita, mas a referência ética se desloca para a doação em vida. E como isso se traduz aqui no Brasil? Aqui, a lei reconhece a validade da disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, com objetivo científico ou altruístico, e deixa claro que essa vontade pode ser revogada a qualquer tempo. Também existe uma lei específica que disciplina o uso excepcional de cadáver não reclamado para fins de ensino e pesquisa, com requisitos e prazos. É importante distinguir.
Doação de corpos para transplante é um regime jurídico. Doação do corpo inteiro para ensino e pesquisa é outro regime jurídico. São caminhos legais diferentes, com seus fluxos e as suas idiosincrasias, ou seja, diferenças próprias. Na prática, o caminho ético e preferencial é a manifestação da vontade em vida junto a um programa universitário. A pessoa se informa, escolhe uma instituição séria, preenche um termo de doação, guarda uma cópia e, sobretudo, conversa com a sua família. No momento do óbito, a família comunica a instituição e a universidade verifica critérios de aceitação, documentação, condições sanitárias, etc. e organiza o transporte. Depois do uso acadêmico, ocorre o sepultamento ou a cremação com dignidade. Em muitos cursos, há cerimônias anuais de homenagem a doadores e familiares, porque a formação de médicos e pesquisadores é também uma belíssima pedagogia da gratidão. Há um ponto aqui que precisa ser dito com clareza. A história mostrou que depender de corpos não reclamados transfere o custo moral para aqueles que são mais vulneráveis. Por isso, mesmo onde a lei ainda permite essa via excepcional, programas responsáveis trabalham para diminuir essa dependência e fortalecer a cultura do consentimento. Uma anatomia que se sustenta em doação voluntária não é só juridicamente segura, como também ela é socialmente justa. Mesmo assim, 3 tensões permanecem e exigem vigilância. A primeira é a transparência. Tanto o doador como a família precisam saber antes qual a finalidade, por quanto tempo e como o corpo será utilizado, armazenado e como vai ser o seu destino final. Informação clara, consentimento robusto e boa documentação não são burocracia, eles são respeito. A segunda tensão são os limites entre ensino, pesquisa e o espetáculo. A dignidade do corpo humano, ela não é negociável. A linha que separa uma atividade pedagógica de um uso sensacionalista ou comercial precisa ser guardada com zelo. A terceira tensão é a escassez. Em alguns lugares, há falta crônica de doações, o que leva a cancelamento de treinamentos e etc. Outros problemas. Simuladores e realidade virtual ajudam muito e devem ser usados. Mas é importante a gente se lembrar que certas competências táteis, certos nuances de variação anatômica ainda pedem o encontro com o real. A resposta madura combina educação pública, governança firme e múltiplas metodologias para que a ciência avance e os nossos alunos tenham aquilo que é o melhor ensino, o ensino de ponta para a sua educação médica. Se você está pensando em doar, o passo a passo é sim. Informe-se no site do programa da Universidade de Referência, leia com atenção o termo de doação, preencha, guarde uma cópia, entregue outra à família, explique sua vontade com serenidade, anote os contatos e orientações para o momento do óbito e, mais uma vez, converse em casa. É essa conversa que, no momento certo, torna tudo mais humano e mais simples. Talvez alguém possa se perguntar, por que tudo isso importa? Importa porque a história da doação de corpos é, no fundo, a história de uma conquista moral. Começamos com o assombro da antiguidade, passamos pelo espetáculo do Renascimento, atravessamos a sombra do mercado clandestinos e chegamos ao padrão de consentimento e dignidade que estamos hoje. O corpo que um dia foi tomado, hoje é oferecido em vida como um presente à educação e indiretamente ao cuidado de milhões de pacientes que nunca conheceremos. É um pacto entre a pessoa, a ciência e a sociedade. Então, se essa reflexão fez sentido para você,
Faça 2 coisas simples hoje. Primeiro, informe-se num programa universitário sério sobre como funciona a doação do corpo inteiro para ensino e pesquisa. O da Santa Casa sempre estará aqui junto com você e todos os nossos dados estão aqui na descrição, junto com todas as nossas redes sociais. Segundo, sente-se com alguém da sua família e converse sobre o assunto da doação de corpos. Converse com todas as letras, sem medo, porque isso é o que faz com que a nossa ciência avance. Isso é o que faz com que nós consigamos plantar hoje os frutos da caridade para depois colher os frutos de todos os sucessos que a gente vai estar plantando junto com tudo isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo. Além disso, qualquer dúvida, sinta-se à vontade para usar a seção de comentários e se você quiser adicionar algum questionamento ou qualquer coisa, sinta-se à vontade também para usar essa mesma seção. Se você gostou da proposta do vídeo, da proposta do programa de doação de corpos, não se esqueça de entrar no site que está aqui na descrição e de se inscrever também no canal. Obrigado